Olá a todos, todos bem-vindos aí, muito boa noite. Eu sou Alessandro, um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Estamos mais uma vez aqui para fazer a palestra para vocês, trazer reflexões, trazer momentos de sabedoria, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Sejam todos bem-vindos, vão se acomodando aí no cantinho de vocês. Não se esqueçam de pegar água, não se esqueçam de colocar os nomes nas vibrações, né? É isso aí, pessoal. Boa noite a todos novamente. Boa noite aqui, Pedinalva, seja bem-vinda. Sueli, seja bem-vinda, querida aluna. Isso aí, vamos chegando. Eu já vou passar alguns recadinhos para vocês, né? Que é de praxe. Em relação às notificações, em relação a colocar o nome das vibrações, só identifica para a gente em relação aos encarnados, desencarnados, porque são listas separadas, tá bom? Boa noite, Otília Colombo, seja bem-vinda. Isso aí. Daqui a pouco eu vou pedir um feedback para vocês, para saber se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, tá bom? Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Isso aí. Então, lembrando rapidamente, para colocar o nome nas vibrações, necessita só diferenciar encarnados e desencarnados, porque são listas diferentes, né? Para colocar para as vibrações. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda. Não esqueçam de separar a água para ser fluidificada depois na hora do passe, para você, para o seu ente querido. Se tiver algum ente querido ou você mesmo esteja enfermo, separe a aguinha para eles também, para o seu pet, né? Que a água vai ser fluidificada com muito amor e com muita compaixão, certo? Então vamos. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Leonice, novamente. Boa noite, Maria. Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Isso aí, vamos chegando, que hoje a reflexão é muito importante para nós, né? Uma passagem de de Tiago, né? Que vai nos fortalecer aqui no caminho do Senhor, certo? Então, lembrando que estamos fazendo as palestras presenciais, de terça, quinta e os domingos. De terça e quinta, as palestras são a partir das 20 horas, né? Recomendamos que cheguem uns 20, 15 minutos antes, tá? Porque aí vai ter aferição da temperatura, a higienização com álcool em gel, utilização de máscara. A recomendação é que não estejam gripados nem resfriados, nem com coriza, né, para evitar a contaminação. O local é todo higienizado, separado conforme a OMS solicita, né? E dentro da palestra todos usam máscara, todos ficam acomodados, certo? Boa noite, Marcos Pinheiro, boa noite, Manuel, seja bem-vindo. Boa noite, Solange, seja bem-vinda também. Então, para tá marcando de terça e quinta-feira. Os telefones fixos são, o fixo é 11 5844 2802 ou pelo WhatsApp, né, da Casa do Caminho, que também é 11 98463 2650. Perfeito? Boa noite, Adailton, seja bem-vindo. E no domingo também temos as palestras em 3 sessões. A primeira sessão seria às 9 horas, a segunda sessão às 10 e a terceira sessão seria às 11 horas. Então, lembrando que a recomendação, utilização da máscara, não estar gripado, resfriado com coriza, né, nem sintomas de febre também. O que mais? Vai ter aferição da temperatura, higienização com álcool em gel, tá? Os lugares novamente são todos separados lá dentro do salão, certo? Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Quem mais? Deixa eu ver.
Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Isso aí, boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Querida Ismeia, seja bem-vinda, tá? E, novamente, lembrando para vocês, não esqueçam de separar água para ser fluidificada para vocês, para os seus entes queridos, para os pets, tá bom? Hoje a reflexão é bem gostosa para a gente. Deixa eu dar mais alguns boa noites. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Eric. Seja bem-vinda. Boa noite, Regina Mubará. Boa noite, querida mãe, a Luciana. Seja bem-vinda. Dá um beijo e um abraço no Guara. Isso aí. Hoje a lição é muito interessante, né? Que é o capítulo 22, Inconstantes, né? Isso daqui vai fortalecer a nossa fé, nosso caminhar em Cristo. Isso daqui vai ajudar bastante a gente, tá bom? Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Perfeito? Como já tem bastante gente, eu peço um feedback para vocês rapidinho em relação ao áudio, se está bom, né? E se a imagem também está boa. Se der tempo aí, a gente consegue arrumar tudo certinho para vocês e fazer uma boa palestra também. Certo? Lembrando que o Bazar também da Casa do Caminho está aberto de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, né? Com a nossa querida irmã Deis. E de sábado, da partir das 10 horas também. E domingo também, a partir das 10h30. Perfeito? Boa noite, Kátia. Muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo feedback, pessoal, em relação ao som e imagem. Isso aí. Mais alguns minutinhos a gente dá início à palestra, tá? Em relação a doações da Casa do Caminho, a gente recebe produtos alimentícios, higiênicos, né? A gente recebe doações também de roupas, sapatos, a gente também recebe eletrodomésticos que estejam em bom estado também, né? Para a gente estar fazendo o levantamento dos nossos valores lá para pagar água, aluguel, energia, tá bom? E além também das doações alimentícias, a gente ajuda bastante família necessitada. Então a gente faz cesta básica, então a gente pede a colaboração de todos vocês. Se não tiver sobrando, que estiver sobrando na sua casa, você puder doa com muito amor e muito carinho, que será retribuído para outras pessoas também necessitadas, tá bom? O que mais? Isso aí. Isso aí, Eric. Boa noite novamente, seja bem-vindo. Boa noite, Meire, também. Vamos se acomodando, viu? Mais um minutinho a gente dá início à palestra de hoje, com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Lembrando que todos agasalhados, né? Porque aqui em São Paulo está um pouco de frio agora, então vamos nos cuidar, certo? Só ver alguma coisa aqui rapidinho, a gente começa. Perfeito. Isso aí. Vamos levar a palavra do nosso querido Mestre Jesus com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Que possamos estar de mentes abertas e coração aberto também para receber essas reflexões e assim auxiliar na nossa transformação, para sermos trabalhadores do Senhor, para sermos pessoas melhores, né? Profissionais melhores também, que a gente consiga contagiar todas as pessoas que estão à nossa volta com esse sentimento verdadeiro que existe dentro de nós, certo? Então agora 20h30, nesse momento vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus e a Deus, agradecendo ao nosso Mestre
o nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo a oportunidade de renovação das nossas imperfeições, agradecendo a Jesus pelo amparo, pelas orientações recebidas todos os dias. Vamos também dar boa noite e agradecendo a presença de toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontra no nosso lar, aos guardiões, agradecendo também aos médicos, aos enfermeiros e enfermeiras, agradecendo também a presença dos nossos mentores em particular, agradecendo também a presença dos professores e alunos que se encontram também no nosso lar, e aos irmãos e irmãs que vêm buscar um pouquinho de esclarecimento para a sua evolução. E assim, humildemente pedimos ao Criador, com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, que estejamos de mentes abertas e coração aberto para receber os ensinamentos de hoje, que possamos colocar o nosso desenvolvimento diário para a nossa transformação, para sermos pessoas melhores e assim transmitir a imagem do Senhor na Terra com muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Boa noite, Denise Loureiro. Boa noite, Totti. Seja bem-vindo. Isso aí, pessoal. Então vamos lá? A gente está no capítulo 22 do livro Pão Nosso. Essa minha versão aqui é de bolso, tá bom? Eu vou dar o início à palestra aqui para vocês e eu vou dar umas explicações também. Então, o capítulo é o 22. Ele inicia assim, inconstantes, né? Aí começa por Tiago. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha que interessante. Tiago 1,6. Então vamos lá em Tiago para ver o que ele está dizendo certinho. Então, em trecho, primeiro Tiago, versículo 6, ele inicia-se pelo capítulo 2, para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre essa passagem. E a passagem ela se refere à fé e à sabedoria. Então, no versículo 2, ele inicia assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Né? Aí no versículo 6, porém peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. E quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza, nunca sabe o que deve fazer. Olha que interessante essa passagem de Tiago, né? Então, que a gente alimente a fé todos os dias, como já foi dito outras vezes em outras palestras. A fé, ela é trabalhada todos os dias, ela é conquistada todos os dias. Por quê? Porque assim a gente amadurece, a gente se fortalece, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, que a gente não precisa temer nenhuma aflição que iremos passar, pois essas aflições são necessárias para o nosso amadurecimento moral e intelectual, né? Então, todas as dificuldades que temos na vida são para o nosso bem. Deus, ele nos ensina por amor, né? Ele não nos castiga, ele nos dá as ferramentas necessárias todos os dias
para que possamos amadurecer. E se falharmos hoje, para não perdermos a fé e nem a esperança, pois amanhã terá um novo dia de acerto, um novo dia de desenvolvimento. E se errar novamente, não tenha medo, persista, pois é isso que Deus e Jesus quer da gente, que a gente persista no caminho do bem, que a gente persista no caminho até Cristo, até o Criador, e assim a gente vai conquistar as coisas espirituais, né? Então é isso que Tiago vem nos dizer nessa passagem aí. Então vamos lá. Aí, pelo nosso querido Emmanuel, ele diz mais ou menos assim: inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, consiste precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Olha que interessante, né? Constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Esse trechinho aqui, ele fala que existe uma dúvida científica sobre isso. É uma coisa natural, né? Mas a gente precisa trabalhar esse lado duvidoso que temos, né? Porque a gente busca o desenvolvimento intelectual, né? Todo mundo quer desenvolver a sabedoria, todo mundo vai lá em certas lições, em certas matérias, em certos conhecimentos e se aprofunda naquilo, né? Mas o trechinho mais para frente ele vai explicar interessante sobre isso. Ele diz assim, ó: entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual. Olha só, sem qualquer propósito de confiar nos valores das substâncias da vida. Então, como foi dito anteriormente, a gente só busca o desenvolvimento intelectual. Mas a sabedoria divina é tão proveitosa em tudo que ela consegue se manifestar em todos os aspectos da nossa vida, né? No campo intelectual, no campo emocional, no campo moral, né? A gente só foca em um, a gente deixa os demais passarem à nossa volta. Mas Deus nos ensina a ter foco em todos os campos, intelectual, emocional e moral, para o nosso desenvolvimento, né? Isso é super natural. E a gente, por ser seres ainda em evolução, a gente ainda vai falhar. Isso é normal, tá? Mas o que a gente precisa fazer? Persistir, a gente precisa ser firme. Se a gente está aqui no caminho do Cristo, buscando conhecimento, buscando esclarecimento, que a gente persista. Porque quanto mais a gente está no caminho do bem, mais a gente vai ser provado, mais a gente vai ser desenvolvido. Isso é normal, tá? Então vamos lá. Aí ele continua assim: quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Então a nossa dúvida, a nossa indecisão, né, faz a gente caminhar por várias portas. Ah, aqui não deu certo, eu vou por aqui, aqui também não deu certo, eu vou por aqui, e assim vai. A gente acaba criando expectativas, acaba se frustrando, né? Perdemos o ânimo de viver, perdemos o ânimo de desenvolvimento. Mas o Criador, ele fala assim, ó: a gente tem uma afinidade tão grande com o Criador que a gente não lembra. Mas se a gente fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração e a nossa mente e pedir sabedoria, como é dito no trecho do Tiago, se a gente pede sabedoria e discernimento, Deus vai nos fornecer, né?
A gente precisa disso. O que a gente precisa fazer? Abrir os nossos corações, a nossa mente e pedir ao Senhor para que nos mostre o caminho correto, para que possamos escutar a nossa intuição, né? Essa intuição que vai nos guiar muitas das vezes. É assim que Deus age também dentro de nós. Além da parte externa, que Ele vai nos mostrar também, mas interiormente a gente vai sentir, olha, esse caminho não é para eu ir. Esse caminho aqui eu posso ir com certeza porque as coisas vão dar certo. Deus está comigo, em momento algum Ele nos abandona, viu, pessoal? A gente tem que lembrar bastante disso. Aí, continuidade do texto. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Então lembra que eu falei para vocês? Deus ele age em todos os campos das nossas vidas. Por estarmos longe dele, a gente acaba escolhendo os caminhos errados, a gente fica na dúvida, a gente fica inseguro, a gente fica andando que nem uma barata tonta. Por quê? A gente não busca os ensinamentos do Senhor Jesus e porque a gente também duvida disso, dessas palavras, desse conhecimento que a gente tem. Se Deus está nos dizendo, vamos seguir fielmente, vamos dar o nosso coração, a nossa alma para esse desenvolvimento e a gente vai conquistar os bens espirituais, as bem-aventuranças, as experiências que vai nos amadurecer. Então, que a gente possa, de verdade, entregar o nosso caminho a Deus e a Jesus, sempre agir com clareza, né? Que a gente possa ter consciência do momento que a gente está passando e pedir discernimento e sabedoria para que Deus nos guie da melhor forma possível. E Ele sempre vai nos guiar, né? Por medo, por insegurança, né? Pelas dúvidas que nós mesmos criamos, a gente acaba se perdendo no caminho. Deus já trilhou o nosso caminho. A gente só precisa confiar e entregar nas mãos dele e fazer a nossa parte como cidadão universal. Como que eu faço isso? Estudar o Evangelho, estudar os ensinamentos do Cristo e colocar em prática. A gente vai passar pelas provações da vida a todo instante, dentro de casa, na rua, no trabalho, no relacionamento. Então, todos esses aprendizados servem para o nosso amadurecimento. Se a gente entrega e confia, Deus vai nos guiar, Deus vai nos orientar. A gente precisa ser pulso firme, a gente precisa ter constância, perseverança, a gente precisa ter sabedoria, precisa ter fé para a gente seguir o caminho reto. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer? Amadurecer. A gente precisa confiar mais, entregar mais a nossa vida ao Senhor, pedir as orientações ao nosso Cristo, ao nosso Deus, e Ele vai nos fornecer. Ele vai dizer, ó, esse caminho você pode seguir, esse não. Isso vai ser natural. A nossa intuição, quando ela tem a transformação, quando ela tem não é afinidade, quando ela tem uma sensibilidade maior, ela vai saber, ela vai te guiar da melhor forma possível, certo? Então vamos lá. Para que alguém ajuízo com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características, né? Então, as experiências que a gente passa, né, pode ser em curto prazo ou longo prazo, são para o nosso amadurecimento. Quando a gente passa por essas dificuldades que estão impostas à nossa frente, a gente tem que ser firme, persistir no caminho do bem, persistir
nas Escrituras, né, nos ensinamentos do Cristo, pois isso é para o nosso amadurecimento. Então, quando a gente passa um tempo nessas experiências, a gente já pega, quando a gente passa por essas dificuldades, a gente já pega essa experiência. Quando a gente sai dela e Deus vai nos testar novamente, Ele vai dar outra situação novamente para você, para ver se você realmente aprendeu aquilo que você vivenciou no passado. E quando você aprende, você passa para o outro estágio, você passa para um novo aprendizado também. E assim a gente vai conquistando as nossas virtudes e corrigindo as nossas imperfeições. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Então, se aquilo está te ajudando, se aquela pessoa está te ajudando, ou aquela situação está te ajudando, persista no caminho do bem. Persista em transformação, persista na renovação da sua reforma íntima, do seu novo eu, da sua nova criatura. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Que a gente absorva o conhecimento aqui através do Evangelho, que possamos colocar em prática nas vivências diárias que temos todos os dias. E assim a gente vai se corrigindo, a gente vai se tornando um novo ser, um ser que vai servir a Deus em sua seara em todos os campos da vida. Né? A gente sabe isso pelo Cristo. O Cristo, ele tinha uma sabedoria imensa. Ele foi humilde, desceu entre nós e, por amor, ele simplificou e explicou tudo aquilo sobre os ensinamentos do Criador, né? Ele passou a sabedoria que ele tinha, ele instruiu os seus fiéis e mostrou, ó, esse é o caminho certo, vocês vão passar por aflições todos os dias, né? E ele diz também no final que ele venceu as aflições da vida. Ele foi firme, ele perseverou nesse caminho. E é isso que ele quer da gente. Certo? Aí continua assim, ó. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Então, se a gente fica na dúvida, se a gente fica inseguro, a vida vai nos jogar de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Aí você vai ficar cansado, você vai ficar desanimado, desmotivado. A gente vai andar em círculo, a gente vai viver num momento que a gente não vai absorver nada. Aí o que Deus quer e que Jesus quer? Que a gente pare, ore, abramos os nossos corações e a nossa mente e pedimos orientação. E Ele vai nos guiar. Então, aquela tormenta que a gente está vivendo vai clarear e vai ser mostrado o caminho certo a ser seguido. E que possamos perseguir nesse caminho, que possamos seguir firme nesse caminho, certo? Então, no finzinho, ele vai dizer assim, ó, quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, né? Da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, se a gente estiver servindo no caminho do Senhor, que possamos persistir, né? Se a gente está ir em busca da conquista espiritual, que possamos persistir. Se a gente vai receber uma proposta de emprego, uma compra de um carro, de uma casa,
né, o que for, se a gente estiver esperando as bênçãos do Senhor, que possamos confiar e entregar nas mãos dele e esperar com paciência. A paciência também é uma virtude e isso corrige as nossas imperfeições. O mundo faz com que a gente fique inquieto, que a gente fique ansioso por causa de tudo, que a gente quer tudo para ontem. Deus fala, ó, tudo é no seu tempo, a gente tem que esperar esse tempo, a gente tem que confiar, a gente tem que alimentar essa fé, essa sabedoria que tudo está certo. A gente só precisa crer e também esse crer é trabalhado todos os dias. Certo? Então, e uma coisa muito importante em relação a essa passagem, e que tudo que é nosso por direito, que o Criador nos dá, vai chegar a gente. Independe da hora, do tempo, a gente precisa confiar que vai chegar nas nossas mãos. Né? Se a gente entrega de corpo e alma todas aquelas nossas dificuldades, todas as nossas preocupações, Deus vai trazer a solução para todos eles. A gente precisa o quê? Confiar e esperar. Né? Por isso que a gente tem que ter constância, a gente precisa persistir, caminhar firme. Porque caminhar firme com Jesus não é fácil, não. É doloroso, mas é gratificante. A gente amadurece, a gente cresce, a gente muda. Se você persistir, você pode fazer um feedback de como você era no passado e como você é hoje. O quanto você melhorou, quantos seus modos mudaram, quantas pessoas viram a sua transformação, o quanto você está mais alegre, o quanto você está mais amoroso, mais paciente, né? Tudo isso é o campo do Senhor na nossa vida, em todos os aspectos. Lembrando, na parte profissional, na parte sentimental, dentro do nosso lar, na convivência com outros na rua, nas experiências que passamos todos os dias, nas dificuldades. Então, Deus está em tudo. A gente precisa parar, ter consciência disso. Se a gente se perder, que a gente pare, pense, entregue através das nossas orações, né, as nossas preocupações, as nossas aflições e que confiemos na sabedoria divina, que confiemos em Deus e em Jesus, pois eles são o caminho e a verdade. A gente está buscando e a gente vai passar por muitos aprendizados ainda e assim a gente vai crescendo. Certo, pessoal? Passei alguns minutinhos aqui, mas espero ter passado certinho para vocês. Então, nesse momento, aí com muita alegria, com muito amor, vamos fechar os nossos olhos, os nossos pensamentos ligados ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus. Vamos doar dos nossos corações, assim como da nossa mente, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, a nossa compaixão ao nosso querido planeta Terra e ao universo. A todos os dirigentes políticos, recebam a nossa sabedoria e o nosso discernimento. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, receba a nossa fé e a nossa resignação. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, em seus lares, recebam a nossa esperança e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa harmonia, a nossa paz, o nosso amor e a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, passando pelos momentos de aprendizado, recebam a nossa esperança e a nossa alegria. E assim a todos dirigentes religiosos, recebam novamente a nossa sabedoria e o nosso discernimento para conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, humildemente pedimos ao Criador e a Jesus que possamos
fazer transbordar do nosso coração, assim como da nossa mente, a paz, a esperança, a fé, a sabedoria e o amor. E que todas as virtudes contagiem todas as pessoas que estão à nossa volta e o nosso lar, que as águas sejam fluidificadas, que cada ambiente do nosso lar seja purificado e assim que o nosso ambiente, o nosso lar se faça a morada do Cristo e do Criador e que possamos sentir esse amor e essa alegria constantemente. E assim deixamos em aberto a espiritualidade maior, amor, esperança, fé e harmonia, que possa ser utilizada em outras ocasiões e outras oportunidades. E assim, Senhor, vemos o Senhor na nossa frente, com muita alegria, sorridente, agradecendo por estarmos no caminho correto, por estar buscando a verdade, a transformação das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos, da nossa conduta moral e intelectual. E o Cristo nos chama para nos dar um abraço. Esse abraço fraternal que vai limpando o nosso corpo, as nossas dores, as nossas enfermidades, vai limpando também nosso campo mental, nosso espírito, fazendo com que o nosso corpo e a nossa alma brilhe como aquelas pedras valiosas, pois esse é o nosso valor perante o Criador e perante a Jesus. E assim, estamos equilibrados, estamos em paz, estamos felizes, estamos transbordando de amor e de carinho. Jesus, nesse momento, se despede da gente com muito amor, com muito carinho e diz pra gente: persista no caminho do bem, pois isso que eu peço a todos vocês diariamente. E assim, agradecido pelo Mestre, pelo amparo, pelo conforto e pelo amor recebido, possamos, Senhor, estar novamente aqui no próximo domingo, com muita alegria, com muito amor, com muita paz, com muita perseverança, e assim possamos nos transformar em criaturas renovadas, cheio de esperança e cheio de fé. E assim, Senhor, também damos por encerrado a palestra de hoje com muita alegria. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Esse passe aí foi sensacional, viu, gente? A gente sentiu um alívio no coração, um alívio na alma, um alívio nos pensamentos. A gente sentiu a presença do nosso querido Mestre Jesus dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos. E é isso que Deus quer da gente todos os dias. Que a gente tenha persistência, perseverança no caminho do bem, que as dificuldades serão necessárias para a nossa transformação, mas que nunca perdemos a fé nem a esperança, pois a gente não está sozinho no mundo, o Criador e o nosso Mestre está com a gente constantemente, assim como toda a equipe espiritual de luz e os nossos mentores nos guiando, certo? Então, é isso, gente. Eu tô até feliz. Eu tô muito feliz porque a gente sente essa transformação de verdade dentro do nosso coração. Certo? Vou dar uma boa noite aqui pro pessoal, com muita alegria. Deixa eu ver quem mais está aqui. Lênis, boa noite, seja bem-vinda.
Perfeito. Deixa eu ver quem mais. Denise Loureiro. Renata Cres, seja bem-vinda. Vânia, seja bem-vinda. Muito boa noite. Delvio, boa noite, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bruna Bacelar, seja bem-vinda. Luzimar, seja bem-vinda. Isso aí. Obrigado a todo mundo pelas felicitações, né, aqui, pelos emojis de gratidão, de amor e carinho. Que a gente possa lembrar que o Jesus está no nosso coração e na nossa mente. A gente só precisa ligar os nossos pensamentos através da oração, no momento verdadeiro e singelo que existe, né? E assim a gente vai caminhando no caminho, certo? A gente vai seguindo o caminho certo. Tudo bem, pessoal? Um beijo para vocês, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Não esqueçam que domingo tem a palestra, né, do nosso querido amigo Cláudio. E assim a gente vai adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau!